De hoje é com o especialista técnico em ruminantes na nutrição animal, William Reis. Cadê o William? Olá, William, tudo bem? Tarde, Otávio. Prazer falar contigo e com todos os telespectadores do Dia a Dia Rural. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre bovinos a pasto, que dependem aí de uma boa saúde ruminal. Vamos começar explicando como é que funciona o sistema dos ruminantes, né? São várias etapas até a digestão. Dá uma aulinha técnica para a gente de como é que é o rumen. Perfeito, Otávio, né? Nos ruminantes a gente tem esse compartimento muito importante, né? É como se fosse o principal motor ali que vai direcionar a extração da energia e a utilização dessa energia aí para a produção de leite e carne. Nessa câmara fermentativa aí tem os micro-organismos que vão degradar os alimentos para que a gente obtenha os ácidos graxos voláteis, ou seja, a fonte de energia, e as bactérias que vão fluir ali para o intestino, que vão ser a fonte de aminoácidos desses animais aí para permitir o crescimento e a produção de leite. Bom, então esse sistema digestivo tem que estar em boas condições sempre, né, com saúde, saudável, para que você possa obter a melhor conversão, tanto para carne quanto para leite, né? Perfeito, Otávio. Eu gosto sempre de pensar, assim, quando a gente pensa no ambiente ruminal, em dois pilares, né? Tanto a gente otimizar o funcionamento dessa parte do trato gastrointestinal para a gente explorar o máximo ali de energia e de nutrientes, quanto mantê-lo saudável para a gente poder ter uma absorção também adequada. E quando eu penso nessa otimização, né, o primeiro passo é a gente evitar os desequilíbrios macros, né? E depois a gente vai para as outras etapas. Então, essa primeira etapa de desequilíbrio macro, a gente tem uma coisa maravilhosa no Brasil, que são as gramíneas, as braquiárias. Essas braquiárias, elas têm uma capacidade de produzir alimento por hectare que a gente não encontra em plantas de nenhuma outra parte do mundo. Entretanto, né, as braquiárias, elas têm uma relação carbono-nitrogênio muito desfavorável para os micro-organismos, para que os micro-organismos lá do rumen tenham um crescimento adequado, ou uma relação energia-proteína. Então, o primeiro passo aí para fazer essa otimização seria aumentar essa ingestão de proteína, o que, graças a um trabalho da academia, da indústria e dos produtores que abraçaram essa causa, já aconteceu no Brasil boa parte disso, que foi a adoção dos suplementos proteicos, né, dos suplementos de baixo consumo, que já corrige boa parte dessa deficiência. E com isso a pecuária brasileira deu um salto tecnológico incrível, né? Se a gente pega de 2000 para cá, o peso de carcaça dos animais aumentou aí mais de 3 arrobas, né? Saiu lá de 250 quilos para 300 quilos, em alguns estados até 315 quilos, e a idade de abate também reduziu bastante. E o outro ponto que eu gosto de trazer, né, além da gente fazer essa otimização macro, né, a gente pode trazer outros níveis também de tecnologia. Então, por exemplo, né, a gente poderia trazer aí os aditivos pré e probióticos para aumentar ainda mais essa digestão de fibra, né? Trazendo ali fatores de crescimento para aumentar o crescimento de bactérias fibrolíticas. E depois a gente pode pensar também na questão da saúde também. A questão da saúde ela vai estar muito relacionada com os períodos de transição em que os animais em pastagem passam a consumir uma maior quantidade também de grãos e outros tipos de alimentos. Alimentos você coloca, quando o gado está a pasto ainda, em coxos, né? E é preciso tomar alguns cuidados para que não pegue chuva e etc. e tal. Algumas condições são necessárias para que esse elemento adicional ao capim, né, a braquiária, possa trabalhar corretamente no equilíbrio do rumen. E aí, depois você sai dessa fase e vai para uma fase de confinamento. O que muda nesse período? Eu esqueci que antes tem o bezerrinho ainda, né? O bezerrinho vai se adaptando com o pasto e ele já vai se adaptando com a suplementação também. Aí fica um animal a pasto e a terceira etapa é o confinamento. Perfeito, Otávio. A gente tem essas três fases, né? O confinamento ou terminação, né? E hoje, além do confinamento, que a gente pode falar aí de 5, 6, 7 milhões de animais, a gente ainda tem aqueles animais que são mantidos a pasto, mas que recebem uma quantidade muito grande de ração, né? Que é a terminação intensiva a pasto, né? Em cada região isso vai receber um nome. Mas aí a gente já tem um acréscimo muito grande de grãos na dieta, né? A nossa fonte principal aqui de grão energético no Brasil é o milho, que vai trazer um aporte grande de amido, né? E isso aí vai trazer um dos principais distúrbios de saúde que a gente tem no ambiente ruminal, que é a acidose, né? Vai ser disparada principalmente por um aumento ali na produção de lactato, que é um ácido forte, e vai reduzir o pH nesse ambiente. Com isso, vai lesionar ali, vai causar pequenas feridas no ambiente ruminal, e isso vai ter uma série de efeitos negativos para o animal. Isso a gente tem que evitar tanto com medidas de manejo, como trazendo aditivos aí, como, por exemplo, os prebióticos e probióticos, para evitar aí o aumento desse lactato, evitar essa queda do pH.
Dono, dá para perceber se esse animal está bem alimentado, está com um rumen saudável? Quais são os sintomas de que algo não vai bem no rumen do ruminante, do caso do bovino, que é o nosso caso? Perfeito, né? No caso da acidose, Otávio, a gente consegue notar alguns sintomas, sim. Por exemplo, né? A gente tem que ter uma curva de consumo crescente, né? E sem picos, né? O animal tem que crescer no consumo de forma sem ter muita variação de consumo entre um dia e outro. E se você perder a mão, se você deixa muito amido na dieta, se você não trabalha fibra efetiva, se você não traz os aditivos para prevenir a acidose, esse consumo ele vai ser errático. Então, um dia um animal consome demais, ele tem uma fermentação muito exagerada, produz muito ácido, ele entra em acidose, e no outro dia ele consome pouco, aí ele recupera de novo, no outro dia ele consome muito. Então, um dos efeitos que a gente vê é esse consumo errático no confinamento, né? Além da mudança na característica das fezes, pode ter umas fezes aí mais aquosas devido a esse desbalanço. E se for caso muito grave, que isso já vem de muitos dias ou que vem desde uma recria mais acelerada ali com esse problema de acidose, a gente pode ter problema de cascos, né, como achinelamento, etc. Você citou o milho, mas é importante poder aproveitar também outros nutrientes, outros produtos que estão próximos para poder baratear custo também, né? Quais seriam as alternativas? Com certeza. Eu citei o milho aqui para dar um exemplo de um alimento que é rico em amido, né? Mas isso não quer dizer que o alimento seja ruim. Temos apenas que fazer os ajustes ali necessários. Outros alimentos que poderiam substituir o milho aí, a gente tem alguns tipos de DDG, a gente tem o sorgo, que também vai ser um alimento de característica similar, né? A gente tem o trigo e seus derivados, a cevada e seus derivados, né? São os grãos energéticos aí. Né? Mas o importante nessa fase é a gente estar atento aos manejos, nessa fase aí de transição para o confinamento ou para a TIP, a gente está atento aos manejos para evitar essa acidose, tanto os manejos alimentares, como aumentar a frequência de trato, aumentar a fibra efetiva, quanto trabalhar também aí com os preventivos, aí, com os aditivos que vão evitar que esse lactato suba muito. Né? E aí nós vamos manter essa parede do rumo sã, né? Essa parede do rumo sem nenhuma doença, e vamos absorver todos esses nutrientes também que vão estar sendo ali digeridos. E para a produção de carne e leite. só para a gente terminar, esses suplementos devem ser adicionados à vontade ou existe uma medida padrão? Porque a gente vê muito no campo isso, quando você está, o gado tem a hora certinha dele comer, né? Ele faz a fila e vai, depois ele debanda de novo, assim como as vaquinhas para ordenha, elas fazem porque elas sabem que é a hora do alimento. E como é que deve ser essa suplementação? Ela é à vontade? Como é que é? Perfeito, né? Como agora a gente está falando dessa fase de transição para um confinamento, para uma típica do próprio confinamento, nessa fase os animais geralmente recebem a dieta total em 1 ou 3 vezes por dia. E os aditivos, esses suplementos que você está falando, eles geralmente são adicionados à dieta a partir do núcleo ali, onde vem os macros e os microminerais. Ou você pode adicionar também direto no misturador, na ração ali. Mas como eles são moléculas geralmente de inclusão muito baixa, né, de algumas gramas ou menos de 1 grama por dia por animal, o ideal é que geralmente eles venham ali dentro dos núcleos mesmo, você já consegue fazer essa inclusão de uma maneira mais fácil. E como última questão, a gente vê no rebanho diferentes personalidades, né, entre os indivíduos que estão ali. Tem os alfa, tem aqueles que são mais submissos, tem os que querem comer mais, não deixa o outro comer. Como é que administra isso? Tem que apartar também para que todos possam comer na mesma proporção. Quando você pensa numa TIP, num confinamento, ou mesmo uma terminação a passo com mais ração, que você vai utilizar coxos ali com muitos animais por metro linear, você tem que ter a parte dos lotes, né, por peso, por idade, para evitar uma competição aí muito acirrada, e tem que ter o manejo de lote, né, tirando eventualmente aqueles animais ali que sejam problemáticos para uma enfermaria, para uma área à parte ali. Isso aí faz parte da rotina de um confinamento ou de uma TIP, essa verificação diária dos animais. Ok, William, muito obrigado pelas informações. Qual é o endereço de internet de vocês para mais informações? Perfeito, o nosso endereço é www.iccbrasil.com. Esse Brasil aí escrito com Z. Ok, Brasil. Uma ótima semana para você que está só começando, amigo. Um abraço. Obrigado, até mais. Até mais.